viverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Pois e fez, conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, meus irmãos. Queria agradecer a oportunidade de fazer uma oração para a honra e glória do Senhor pela minha vida. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por todas as coisas. Obrigado, meu Deus, por trazer aqui, meu Pai, a Tua palavra, este pobre e pequeno barro. Meu Pai, que antes não tinha nada, pensava que tinha tudo. Não era, hoje não sou nada, mas antes pensava que era tudo. Mas quando eu pensava que eu tinha tudo, é que eu não tinha nada. E agora que eu não sou nada, é que eu tenho tudo. Então, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, meu Pai amado, por me escolher e me dar livramentos como o Senhor me deu livramentos. Então, meu Pai amado, Pai querido, me usa, meu Pai, para passar, meu Pai, a Tua palavra para a igreja. Não de um jeito, meu Pai, que eu pensei, mas do jeito que o Senhor quer ter com cada um de nós, de cada um que está aqui no íntimo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a palavra de Deus vai nos falar nessa tarde que Elias o tibista, ele vai agora profetizar que não vai haver chuva em Samaria. Porque, aleluia, o rei Acabe, o rei de Israel, que reinava em Samaria, a Bíblia diz que rei Acabe, ele agora, meus irmãos, ele vai fazer algo do desagrado de Deus. Mas não é qualquer coisa. Acabe agora, ele vai fazer algo, Alessandro Brites, que nenhum dos profetas anteriores cometeram esse erro. Acabe agora, ele vai mudar de time. Acabe agora vai deixar Deus de lado. Aleluia, ele já andava em erro, como Jeroboão andava. Mas agora a Bíblia diz que Acabe, aleluia, filho de Ori, ele agora vai se casar com Jezabel. Jezabel era matadora de profeta. E tem gente que faz a escolha errada, sem saber, e acaba morrendo por causa disso. A Bíblia diz que ele vai se casar com Jezabel, filha de Etibaal. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Acabe, ele vai se curvar a Baal. A Bíblia diz que Acabe também faz o bosque, pastor Alessandro Brites, para Baal, para a rainha Zera, para fazer o quê? Para agradar a esposa. E tem gente que está agradando o seu amigo, e tem gente que está agradando o patrão, e tem gente que está agradando o marido e a esposa, e deixando de agradar a Deus com esse ato. Meu Deus! Tem gente que está dando preferência às coisas do mundo, pastor Alessandro Brites, e está deixando, aleluia, Deus lá no canto. Aleluia! O rei Acabe agora ele está em erro. Ele agora está, aleluia, se dobrando a um Deus estranho. E quando o rei se dobra a um rei estranho, o reino também vai se dobrar. Porque quando a liderança está errada, pastor Alessandro Brites, quem está seguindo a liderança também cai. Mas a árvore de Zaqueu, aleluia, tem uma liderança abaixo de Deus, que é o apóstolo Claudemir, aleluia, que vive em oração,
vive em propósito, aleluia, vive em palavra, aleluia, levantou uma igreja que é todo dia culto, de segunda a segunda, se dobra Baal quem quiser, aleluia, serve o mundo quem quiser, aleluia, vai pro mundo quem quiser, aleluia, só não escuta a palavra quem não quiser, aleluia, em culto na árvore de Zaqueu, aleluia, pastor Alessandro Brits, Glória a Deus. Aleluia, Deus. aleluia, a Bíblia diz que quem adorava Baal naquele tempo, pastor Alessandro Brits, aleluia, porque o Baal, aleluia, era conhecido como o Deus da chuva, aleluia, Deus da colheita boa, aleluia, e quando Acabe pensou que ia ter chuva e ia ter colheita, aleluia, Deus levanta Elias e diz, eu vou cortar a água do teu Deus, Acabe, aleluia, porque Deus diz, segundo a minha palavra, que não vai ter orvalho e nem chuva durante anos, aleluia, enquanto a minha palavra for essa. Aleluia, Deus. Aleluia. Eita, Deus. Porque quem quer servir o mundo, quem quer procurar uma segunda escolha, pastor Brites, quem quer confiar no mundo, confiar no empréstimo, confiar no patrão, confiar no amigo, confiar no irmão, confiar no pastor, aleluia, as contas se atrasam e até a tua água vai ser cortada, em nome de Jesus. Ah, Jesus. É forte. A Bíblia diz que quando Elias ele profetiza isso, é uma profecia ruim. É verdade. É uma maldição. Mas a Bíblia diz que quando Acabe profetizou, Deus mandou ele ir lá para o riacho de Querite, primeiro, para onde tinha água. Embora o profeta tenha profetizado, pastor Alessandro Brits, que ia parar a água, aleluia, Deus mandou ele bater onde tinha água, naquela cidade todinha. Aleluia. Jesus, Deus segurou a palavra de Elias. É. Aleluia. Você sabe por quê? Porque tem gente aí pensando que o que você está profetizando é besteira. É verdade. Porque tem gente aí pensando, aleluia, profeta Halling, que o que você fez aqui pelo seu amigo que você falou é mentira. Mas Deus vai segurar a palavra. A Bíblia diz, meus irmãos, lá no livro de Josué, capítulo 10, profeta, aleluia, Alessandro Brits, pastor Alessandro Brits, que Jeroboão vai fazer aliança com Josué, Israel. Aleluia, e quando, aleluia, ele faz essa aliança com Josué, a Bíblia diz que vai se levantar, pastor Alessandro Brits, 5 reis, aleluia, e vai pelejar contra Gibeão. Agora Gibeão vai ficar no estreito, Gibeão vai ser, aleluia, massacrado, Gibeão vai sofrer um grande ataque, aleluia, mas a Bíblia diz que Gibeão pediu, aleluia, ajuda a Josué, a Israel, aleluia, porque quando o homem de Deus ou a mulher de Deus, ela faz aliança com Deus, aleluia, o inimigo se levanta de todos os lados, de todas as maneiras, com a fúria grande, mas quando ele está na batalha, quando ele está na luta, aleluia, ele vai pedir ajuda para quem ele fez aliança, e a aliança do homem não é com o homem, a aliança, aleluia, do povo de Deus, aleluia, é com Deus. Glória a Deus, poderoso. A Bíblia diz, meus irmãos, que agora, aleluia, Josué e Israel vai pelejar contra esses 5 reis. A Bíblia diz que Josué e o povo de Israel vai descer o caibo, aleluia, nesses 5 reis, pastor Claudemir. Aleluia, porque o Deus não habita nem em vantagem não. Aleluia, ele pega o pequeno. Aleluia, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para, aleluia, confundir as sábias. A Bíblia diz que, aleluia, Israel está prevalecendo na guerra. Aleluia, Jeroboão estava sofrendo, Jeroboão estava apanhando, mas quando chegou quem Jeroboão fez a aliança, ele vai começar a vencer. A Bíblia diz, pastor Alessandro Brits, que Josué pede para o sol e para a lua parar. A Bíblia diz que Deus segura a palavra de Josué. Aleluia. Parou o sol e parou a lua. Aleluia, Deus. Aleluia, agora mudou o cativeiro, mudou o quadro. Quando o Gibeão estava apanhando, pediu ajuda. Mas quando Josué chegou, aleluia, Jeroboão também estava prevalecendo. Aleluia, vai ter momento que você vai pedir ajuda, vai ter momento que você vai sofrer, mas vai ter momento que você vai pedir a Deus, aleluia, para Ele entregar os teus inimigos todos na tua mão. Aleluia, você vai vencer a batalha. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Israel começa a prevalecer, os 5 reis fortes, olha, profeta. Olha, correu.
A Bíblia diz que quando eles fogem, os reis, quando eles fogem, Meu Deus! Quem vai agora? eles fogem para uma cova, uma caverna, Errado. lá em Maquedá. A Bíblia diz que os soldados de Josué, de Israel, acharam e foram comunicar o rei. Porque tem gente que acha o erro e quer resolver sozinho. Mas o povo de Deus não. Quando ele acha o erro, ele acha o problema, ele vai apresentar primeiro para Deus. Verdade. Ele vai mostrar para Deus primeiramente, eu achei o erro estava ali, o erro estava em mim. Senhor, e agora o que eu faço? A Bíblia diz que Josué mandou colocar grandes pedras na boca, aleluia, da cova onde ele estava. Josué podia chegar logo lá nos maiorais e meter a espada e matar e ganhar a guerra, não. A Bíblia diz que Josué foi fazendo o pente fino, matando os soldados, os que restaram, aleluia. A Bíblia diz que quando ele matou todos, ele vai voltar. Vai pedir para tirar, aleluia, a pedra da boca e vai trazer os 5 reis. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, aleluia, o rei de Jarmute, o rei de Laques, aleluia, o rei de Eglon. Toma. A Bíblia diz que vai botar os 5 reis perante ele aqui, pastor Alessandro Brits. A Bíblia diz que ele vai chamar os capitães do exército dele. Eu tô crendo, Jesus. E capitão aqui quer dizer autoridade. Vai. Aleluia! Então Deus não vai te deixar de fora na hora da vingança. Aleluia! Deus não vai te deixar de fora na hora do acerto de conta. A Bíblia diz que ele chamou os capitães. Aleluia! Mandou os capitães botar o pé em cima dos pescoços dos reis. Aleluia! Ele disse: não temas, nem tenha medo, esforçai-vos e animeis, porque o Senhor vai pegar os teus inimigos e vai entregar nas tuas mãos. Eu creio, eu tô crendo. Eu Eu tô Ele diz que crendo. todos aqueles que se levantarem contra eles, Deus vai entregar. Aleluia! Meus irmãos, a Bíblia vai dizer agora que quando eles pisam, aleluia, para humilhar o inimigo. Jesus revelou hoje a mensagem. Deus levantou vocês, meus irmãos, foi para pisar. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que Jesus falou o quê? Aleluia, eis que vos dou poder E para autoridade. pisar, aleluia, em serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo. E nenhum mal vai acontecer contra você. Pisa aí, na cabeça do inimigo. Pisa aí na cabeça do inimigo. Aquilo que te preocupava, Deus hoje está mandando você pisar, porque ele vai entregar debaixo dos teus pés. Obrigado. Ô, glória a Jesus! Forte. Glória, glória. Tá pisando também. A Bíblia vai dizer: Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! É forte. É forte. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. a Bíblia vai dizer, pastor Alessandro, Meu Deus! que quando os capitães estão aqui com o pé em cima do pescoço, aleluia! Mas quem matou a espada, todos os reis, foi Josué. Eita! Quem matou a espada dos reis não foram os capitães. Porque ele te chamou para pisar. Mas quem vai dar um fim é o próprio rei, Josué. Vai mandar a espada, tudinho. Ai, meu Deus! Aleluia, porque Deus te deu autoridade para pisar. Aleluia, mas você vai pisar, queimar, fulminar, em nome do Rei Jesus. E Ele vai lançar a espada. Aleluia, vai destruir aquilo que te perturbava, aquilo que te incomodava e aquilo que te perseguia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Palavra maravilhosa. Deus também segurou a palavra de Josué. O sol parou, a lua parou. A Bíblia diz também, meus irmãos, lá no livro de Gênesis, de Êxodo, que Moisés está na frente do mar. Aleluia. Mas a Bíblia diz também que Deus segurou a fé
aleluia, de Moisés, o mar se abriu, o povo passou, aleluia, e quando o povo chegou lá do outro lado, ele fechou o mar e matou o inimigo. Aleluia. Meu Deus! Meu Jesus do Porque céu. quando Deus segura a tua palavra, eu não sei, meus irmãos, o que você andou orando, eu não sei o que vocês andaram pedindo, eu não sei o que vocês andaram profetizando, aleluia, mas nesta tarde, aleluia, Deus vai segurar a palavra e profecia de cada um aqui, aleluia, para ele não deixar ninguém chegar na sua casa, na sua cara, no seu trabalho e dizer, você é o mentiroso. Verdade. Deus não deixa barato, ele vai segurar a tua palavra. Tá seguro. O que você falou aqui em cima, Deus segurou. Eita glória! Meu Deus! Agora tem uma coisa. Deus deu ordem para Elias. Elias, vai para Querite. E lá do ribeiro tu vai beber as águas. E já tenho ordenado os corvos para que te levem de comer. Eu creio, Jesus. Já tem feito isso aí há 3 anos. Meus irmãos, Deus, Meu Deus. aleluia, dá uma ordem, uma posição para Elias ficar. Sofriente, eita glória! Deus já tem dado uma ordem e uma posição para Elias ficar. E já tem ordenado. Ô, glória! Tem como aqui? Elias não estava lá, irmãos. Mas Deus disse e já tem ordenado os corvos a te levar a comer se ele está lá. Aleluia. Mas se Elias não fosse, Elias tinha que estar obedecendo a Deus e a posição que Deus queria botar ele. Porque senão ele ia passar sede e ele ia passar fome. Aleluia, porque Deus já mandou que a bênção fosse integra. Agora, se você está obedecendo, aleluia, e estando na posição de Deus, aleluia, ele vai entregar a bênção, mas se não tiver, ele não entrega. É verdade. A Bíblia diz, pastor Alessandro Bites, que ele mandou Noé construir a arca. Mandou ou não mandou? Estava em quem construir a arca? Noé. Se Noé não constrói a arca, pastor Alessandro Bites, o senhor acha que Deus tinha selado o dilúvio? Ele ia mandar o dilúvio. Mas ele deu a direção e a posição para Noé construir a arca. Se Noé não constrói, viu o dilúvio. Mas Noé construiu. Aleluia, Noé construindo uma embarcação daquele tamanho, longe da água, e todo mundo passando e dizendo que ele era doido. Verdade. Todo mundo passando e olhando, meu irmão, esse cara tá ficando é doido. Porque, meu irmão, tu construiu uma canoa. Para levar para água é uma coisa, agora tu construiu uma embarcação daquela. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Noé constrói a arca. E quando Noé constrói a arca, Deus manda o quê? O dilúvio. Não foi a arca que foi colocada na água, foi a água que foi até a arca. Eita, Jesus! Deus está falando aqui com cada um, meu irmão. Eu não sei, aleluia, o que você está passando, se estão te chamando de doido, aleluia, se estão te chamando, aleluia, de abirobado, aleluia, mas a Bíblia diz que quem foi até a água, aleluia, até a arca foi a água. É Jesus falando, pastor Alessandro Bites, permanece, aleluia, onde eu te coloquei, trabalha onde eu te coloquei, aleluia, porque quem vai fazer a bênção chegar até você, sou eu. Verdade. A Bíblia diz que ele deu a ordem para Elias e Elias foi. Elias, quando chegou lá, a Bíblia diz que ele bebia do ribeiro. E aleluia, quando era de manhã, os corvos levavam pão e carne. E quando era à noite, os corvos levavam pão e carne. Meu Deus! Mas os corvos eram considerados como ave impura. Glória a Deus! Ave de rapina impura. Aonde hoje tem gente que pega os corvos e usa como símbolo de satanismo. Mas aleluia, quando Deus manda até o diabo obedece. Verdade, Senhor! Eita, glória! Quando Deus manda até o teu inimigo obedece. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os corvos levavam o alimento. Sim ou não, igreja? Sim? Sim. Amém ou não amém? Deus diz.
Mas o corvo, Você tá entendendo? pastor Alessandro Brits, o corvo, ele não é grande. Tô ligado no mistério. O negócio é O corvo, espiritual. ele não é grande como a águia. Ele não tem capacidade de carregar um peso grande. Ou seja, era só o necessário. Eita Jesus. E tem gente que quer servir a Deus e acaba não servindo porque tá vindo pouca coisa. Mas se Deus te dá muita coisa, tu deixa de adorar Ele para adorar Baal. Aleluia, enquanto Deus está mandando só o necessário, você está na presença. Ai meu Deus. Deus não quer te perder não. Porque tem gente que Deus dá muito e acaba saindo, ficando com as coisas do mundo. Aleluia. Deus é bom. A Bíblia diz que o riacho secou. Fala aí pro teu irmão. Quando você profetiza alguma coisa, se prepara também para fazer parte da profecia. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que entra cortando, aleluia, e volta cortando também. É verdade. A Bíblia diz também que o riacho secou. Porque se o riacho tivesse dado água direto, meus irmãos, Elias não tinha saído de lá. Porque Deus conhece o coração do homem. Se ele tivesse dado tudo para Elias, eu vou nada para ali, meu irmão. Onde só tem fome e sede, eu vou ficar aqui. Aí Deus fez uma causa, fechou aquilo que Elias estava se alimentando e bebendo, para Elias sair da posição que ele estava. Obrigado, Jesus. Porque tem gente que só sai do canto, aleluia, quando Deus acocha o sapato, Obrigado. quando Deus acocha a porta. A Bíblia diz que ele manda, aleluia, agora Elias. Deus fala com Elias e diz: vá para Serepta, a cidade. E lá já dei ordem É fácil. a uma viúva para te dar de comer. Ah, Jesus. Já falei, já disse. Deus já te mandou tomar uma posição. Deus já te deu uma ordem, porque Ele já deixou preparado para quando você chegar. Agora, se você não for, Meu Deus. não recebe. A Bíblia diz que Elias vai. Aí eu entro aqui com jegue duro. Elias, meu irmão, se eu fui para ali e Deus mandou uma ave para me dar de comer, pão e água, e ali para beber, na casa de uma pessoa que vai ser melhor ainda. Vamos embora. Quando chegou lá, Elias olhou a viúva. A mulher estava apanhando, era graveto, meu. Meu Deus. Tava pior do que o riacho. Ah, Jesus. Tava pior do que o riacho e pior do que os corvos. Aleluia, A Bíblia diz que quando ela estava apanhando o graveto, a Elias vai pedir água. E ela vai pegar. E Elias agora vai pedir o que comer. E ela diz: tão certo que vive o teu Deus. Uma mulher ímpia. Sabia que, aleluia, Elias seguia um Deus vivo. Enquanto o teu Deus que vive, perante o teu Deus que vive. Eis que eu só tenho um pouco de farinha na minha vasilha e um pouco de azeite na botija. Vou fazer ali um bolo, vou dar para mim e para o meu filho, vamos comer, depois nós morremos. Porque eu estou aqui apanhando um graveto para isso, você não está vendo não? Aí Elias olhou assim, eu penso agora o pensamento de Elias: eu não quero saber a tua situação, Cadê o ordem? eu não quero saber o que tu está passando. O que eu quero saber é que Deus me deu uma ordem e eu vou te entregar. Aleluia, Deus mandou eu sair lá do meu canto e me disse que tu ia me dar de comer e tu vai me dar de comer, mulher. Porque quem obedece à ordem de Deus, ele não liga para a situação do mundo. Ele não liga, aleluia, para a escassez. Ele escuta e obedece a ordem, a direção que Deus dá. A Bíblia diz, aleluia, que Elias vai profetizar. Me dá o primeiro pedaço, aleluia, para mim. Já chegou. Porque assim diz o Senhor, que não vai acabar a farinha da
aleluia, da panela e nem o azeite da botija. Enquanto, aleluia, Deus se vê, não vai faltar. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. É forte. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você deixa de olhar às vezes para você e olha para o irmão que está passando também uma necessidade, e como eu falei ontem, você tira, aleluia, da sua boca para dar para o próximo, Deus vai prover na tua vida. Está preparado para tirar da tua boca e dar para o próximo, para Deus prover na tua vida? Porque se isso foi ordem de Deus, é ordem de Deus. Ele disse que ele ordenou ela. Ela estava em obediência, dando o que ela tinha pro próximo. Aleluia. E eu ordenei a uma mulher e ela obedeceu. Aleluia. Porque quem obedece dá às vezes o que não tem pro próximo. Aleluia. Mas quem não obedece vai ficar apanhando o graveto o resto da vida e comendo pouco. Toda honra e toda glória seja dada para Jesus. Jesus está segurando a tua palavra. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Jesus está segurando a tua palavra. Eu não sei o que você falou aqui sim. Mas se foi da vontade do Senhor, aleluia, Deus não vai cortar a tua água, Deus não vai cortar a tua energia, como Ele fez, aleluia, com o rei Acabe, por estar em desobediência, cortou logo a chuva. Se eu vou adorar aqui a Baal, porque ele vai mandar chuva e vai mandar colheita. Aí a Leia se levantou. Peraí que o meu Deus vai cortar a água do teu Deus. Deus vai cortar tudo em quem tiver desobediente. Desde já eu agradeço essa rica oportunidade do Senhor Jesus. E a sua alma louve ao Senhor e toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Feita a sua vontade.